Candidato a presidente do Corinthians, o ex-delegado Romeu Tuma Júnior não tem reagido bem às matérias do blog do Paulinho, que desnudam um passado, além de expor também o presente, que aparentemente ele queria esconder. Há pouco mais de 2 anos, sem ser procurado, Tuma Júnior ofereceu-se para defender este jornalista no famoso episódio da indevida prisão. Tuma acreditava, talvez, que o caso se resolveria no máximo em 1 semana, mas acabou desenrolando-se por 4 meses e 10 dias, até o dia da soltura. Estou te defendendo pela causa, sem cobrar nada, disse Tuma Júnior não só a mim, como também a diversas testemunhas e também em algumas manifestações públicas. Não era verdade. Assim que saí da penitenciária de Tremembé, o ex-delegado passou a pedir alguns favores que, por acreditar estar em dívida de gratidão pelo seu trabalho, aceitei realizar, até então não conflitantes com a minha atividade jornalística, entre os quais eu escrevi todo um capítulo do livro Assassinato de Reputações 2, sem ser creditado, a meu pedido, nem cobrar pelo trabalho, que trata sobre os dados que somente o blog do Paulinho possui da CPI do BNDES. Simples busca no blog com o termo BNDES tornará clara a informação. Também compareci a uma manifestação pelo impeachment de Dilma Rousseff, queria de qualquer maneira, até por apoiá-la, inclusive editorialmente no blog, e fiquei ao lado de Tuma e de seus amigos, recusando-me, porém, a subir no palanque. Não contente, Tuma Júnior, sempre alegando ter sido prejudicado profissionalmente ao me defender, por conta de supostos boicotes dos seus inimigos, tentou interferir no conteúdo deste blog, pedindo diversos favores, alguns bem indecentes, entre os quais parar de falar mal do vice-presidente do Corinthians, Jorge Calil, parar de falar mal do candidato a prefeito de São Paulo, Celso Russomano, escrever notinhas positivas para o seu parente, o atual vereador Eduardo Tuma, apoiá-lo editorialmente como candidato à presidência do Corinthians. Neguei-me a realizar todos os pedidos, deixando claro a ele: sou grato por ter me defendido, sou seu amigo, mas não há hipótese alguma de interferência em meu blog. Logo depois, indignado, Tuma Júnior protocolou em todas as ações em que o escritório dele me defendia uma carta de desligamento dos meus casos, alegando explicitamente quebra de confiança. Imagine um juiz lendo seus processos e tendo acesso, sem saber do que se tratava, a uma carta em que seu ex-advogado o trata como inconfiável. Por sorte, a fama dele o precedia e o estrago foi bem menor do que poderia ser. Soube depois de algumas defesas desastrosas que realizou em meus processos, uma delas em erro gravíssimo, deixando de recolher custas em recurso de segunda instância, transitando, em consequência, ação em julgado ainda na primeira instância. Quando Tuma Júnior decidiu oficialmente disputar a presidência do Corinthians, este blog tratou como fez com todos os candidatos, relatando os fatos, mas, por razões óbvias, investigando a vida pregressa. As descobertas absolutamente alarmantes estão sendo publicadas há algumas semanas e não diferenciam-no em exemplo de outros personagens listados desde sempre neste espaço. Por conta do nosso trabalho, Tuma Júnior passou a desmentir-se, o que beira o nonsense, no âmbito de desqualificar as informações. Repetiu o discurso de André Sanches e do seu grupo no Facebook e também em outras mídias de que o blog do Paulinho é propriedade do Cittadini, que este jornalista também obedece o Juca Kfouri, insinuando ainda, ao intitular sua manifestação como Gaiola das Loucas, evidente ilação com homossexualidade, mesmo tendo convivido durante o meu período inteiro de cárcere com toda a minha família, esposa, filho, irmão e etc. Ou seja, Tuma Júnior diz o que nunca poderá comprovar, até por ser mentira, ultrapassando limites da decência, como fez no caso
do livro Assassinato de Reputações, diferentemente deste blog do Paulinho, que tem comprovado tudo o que informa a respeito do seu comportamento. Em último lugar nas pesquisas eleitorais do Corinthians, sentindo-se ainda confrontado por um jornalista que não teme os seus repentes de dó e code, do qual foi colaborador, Tuma Júnior voltou novamente a se contradizer, realizando ameaças de todos os tipos à minha integridade. Se antes, até em manifestações públicas a meu favor, ele dizia o blog do Paulinho está preso por combater corruptos, ou a arma dele é a caneta, entre outras frases que aparentemente não acreditava, sem contar o fato de ter tomado de assalto o nome Democracia para sua chapa no Timão, um escárnio, como bem disse o jornalista Flávio Gomes na Fox. Agora, o ex-delegado, em mensagem enviada a um associado famoso do Corinthians, ameaçou, abre aspas, por isso que agora vou me empenhar em prendê-lo, além de processá-lo, disse o Tuma Júnior. Levando-se em consideração que Tuma Júnior não é mais policial e aposentou-se por mandado de segurança, dizem, temendo ser demitido por conta da sua comprovada ligação com Paulo Lee, tratado como chefe da máfia chinesa no Brasil, o recado torna-se ainda mais grave do que parece, lembrando tempos que o Brasil procura esquecer, dos quais a família Tuma, ao lado dos ultras e outros repugnáveis, fizeram o que fizeram neste país. A Tuma Júnior, o blog do Paulinho, esclarece que não teme a sua truculência, repudia sua história e está preparado, sem medo, para enfrentar as consequências do trabalho jornalístico que empenhou-se há 11 anos em realizar. Já fui preso por tratar quem achava bandido como bandido, mas não corro o risco de parar atrás das grades por corrupção.